O acordo Trump-Netanyahu deu a Israel o que mais queria, a libertação de todos os nossos reféns vivos. Além disso, o acordo não é perfeito, nada na política é. Mas, nas atuais circunstâncias, é a melhor opção para acabar com a guerra. Mas ela realmente está terminando? Pode parecer simples como 1, 2, 3, mas lembre-se, existe uma escuridão ainda maior à espreita. Olá, sou Daniel Siman. Obrigado por se juntar a mim no Straight Up, nos estúdios JNS em Jerusalém. Política e diplomacia não são mágicas, mas processos que devem ser testados e avaliados ao longo do tempo. O acordo Trump foi feito para durar. Ele oferece avaliação, análise periódica e aderência às realidades para avançar com seus objetivos. A sociedade ocidental é moldada pelo consumismo. Ela foi programada para a imediatidade. Buscamos satisfação e retornos imediatos. Queremos resultados agora, satisfação agora, paz agora, gratificação imediata. Sabemos a aritmética básica. 1 mais 2 é 3. Mas poucos de nós têm paciência até mesmo para a álgebra mais simples, onde a resposta não é visível e as variáveis levam tempo para revelar seu significado. Na busca pelo imediatismo, deixamos de lado o jogo a longo prazo e a paciência essencial para construir e perseverar. Isso é um problema, pois não estamos sozinhos no cenário mundial. O mundo islâmico também está envolvido. Se você entendeu minha alegoria da álgebra. Diferente do Ocidente, o Islã atua de modo silencioso e paciente visando a supremacia global. Eventos em Israel estão ligados a questões globais. Nossos inimigos ainda buscam aniquilar Israel, mas por outros meios. O jornalista israelense Eldad Beck, que já entrevistei neste programa antes, fez uma análise contundente nas redes sociais esta semana sobre o processo de inversão aplicado aos judeus por gerações. Inversão política e moral, um processo histórico que tornou o Holocausto possível, e como isso está sendo usado novamente hoje como arma contra nós. Eldad escreve que o Holocausto não surgiu do nada. Foi antecedido por anos de propaganda que desumanizou os judeus. Os perseguidos foram retratados como perseguidores. As vítimas do ódio aos judeus foram apresentadas como fomentadores de guerras, conspiradores globais, a raiz de todo o sofrimento. Após o Holocausto, a inversão continuou. Os judeus foram culpados por sua própria destruição, acusados de exagerar a escala de seu sofrimento, de inventar o Holocausto para roubar terras e até mesmo de cometer um holocausto eles próprios. Essa tática de inversão segue ativa hoje e sustenta uma campanha global contra Israel. O movimento de massa para libertar a Palestina não é sobre coexistência, é sobre tirar de Israel sua dimensão humana, retratar o Estado judeu como um monstro genocida e transformar seus agressores em vítimas. Eldad conclui que esse é um processo de suavização psicológica da opinião global para a próxima fase, a preparação para o desmantelamento do Estado judeu. Bem, quem promove essa inversão não são só ativistas marginais e trolls anônimos, mas também acadêmicos, mídia e elites sociais. Junto com bilionários islâmicos, estados, assim como herdeiros de impérios do terror, Yasser Arafat, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, deixou para sua filha uma herança de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares. Como um terrorista antigo junta tanto dinheiro? Yasser Arafat, Abu Mazen atualmente e líderes do Hamas e do terrorismo islâmico, a indústria da enganação enriqueceu às custas do sofrimento do próprio povo e da credulidade do Ocidente. Assim como Salah Ali-Jafrawi, você talvez o conheça como Fafo. Ele usou as redes sociais e um marketing ao estilo de Hollywood, o que chamamos de Pallywood ou Gazawood, para explorar a culpa do Ocidente. Ele arrecadou dólares americanos 10 milhões em doações supostamente para um hospital do Hamas em Gaza. Depois, ele se gabou em árabe na internet sobre como enganou os doadores idiotas, comemorando que o dinheiro foi para o seu bolso. O Hamas o matou não por mentir ao Ocidente, mas por ficar com o dinheiro deles. A esquerda abraça o Islã como um aliado moral, a direita agora o vê como um parceiro financeiro, e ambos são tolos. Os islamistas aceitam os lucros, mas veem isso apenas como meio para alcançar a supremacia islâmica. Israel é o principal meio para esse objetivo. Eles influenciaram e exploraram o pensamento liberal ocidental. Agora fazem o mesmo com o capitalismo, usando valores ocidentais para ganhar influência. É contra essa máquina que lutamos?
Um movimento que explora a polarização ocidental entre esquerda e direita para avançar sua agenda? Ele explora a superioridade moral da esquerda e atrai os interesses financeiros da direita. Ele joga dos dois lados e joga muito bem. O Catar, responsável pelo apoio ao Hamas e a difamação dos judeus no Ocidente, se apresenta como patrocinador de um acordo de paz permanente mediado por Trump. Como na Turquia eles não tiveram que renunciar ao ódio nem foram responsabilizados, ainda assim eles são responsabilizados pelo acordo futuro. Um acordo que, se não formos rigorosos quanto à implementação de suas diferentes fases, pode funcionar contra o Estado judeu. Cabe a Israel, então, garantir que a Conferência Sharm el-Sheikh de 2025 não se transforme em 1938. Munique, 7 de outubro, provou ao mundo árabe muçulmano que, mesmo com recursos limitados, a existência de Israel pode ser abalada. Esse dia amaldiçoado se tornou mitológico, um símbolo de esperança para aqueles que sonham com a destruição de Israel. Não, a guerra dos últimos 2 anos não terminou, ainda está se adaptando. Por outro lado, mesmo diante de uma ameaça existencial, algo notável surgiu. Entre os que sofreram diretamente, reféns do inimigo islâmico foram pressionados a abandonar sua fé no cativeiro. Vimos uma reforma feroz de sua identidade judaica. Eles descrevem como, enquanto estavam nos túneis, se agarraram à oração, às leis kosher, ao Shabat, a recitar a oração Tfilin todas as manhãs e se mantiveram firmes em sua recusa em se converter. Entre nossos soldados também vimos uma aceitação silenciosa dos símbolos judaicos. Entre o público israelense, um respeito crescente pelo nosso patrimônio. Há uma minoria barulhenta, apoiada pela mídia, que ainda mantém seus ideais hedonistas de esquerda, imóveis, como se o chão sob seus pés não tivesse sequer tremido. Isso não é só um fenômeno israelense mais ocidental. Os adversários do liberalismo ocidental, como a esquerda marxista radical e o islamismo político, uniram-se para enfraquecer as bases que fortaleceram as sociedades livres. Atacam a fé, família, tradição e identidade, porque sabem que são pilares que permitem à comunidade resistir à tirania. A esquerda, com sua obsessão em desconstruir toda norma, esvaziou o núcleo moral da civilização ocidental. Esvaziaram religião, orgulho nacional e família nuclear de significado e da ideia de que certas coisas valem ser defendidas. Enquanto isso, islamistas aproveitam o vácuo. Eles usam o relativismo moral para mascarar ambições supremacistas sob o discurso dos direitos humanos. Usam a culpa ocidental como arma, infiltram instituições e exploram nossas liberdades para enfraquecer nossas defesas. Sobreviver de verdade requer paciência, processo e disciplina. Os inimigos da liberdade entendem isso. Eles jogam a longo prazo. Trump e sua administração, Netanyahu e seu governo, eles também entendem isso e estão focando no longo prazo. E se não reaprendermos a pensar no longo prazo, a construir, não apenas reagir, vamos perder mais do que guerras. Vamos perder a capacidade de sequer reconhecer pelo que vale a pena lutar. Então, o que fazemos com tudo isso? Lembramos que nossa identidade religiosa e nacional não é um luxo, é um escudo. Que os valores não são um conceito matemático abstrato, mas sim a espinha dorsal da resiliência. Assim como distorcem a realidade sobre os judeus, nossos inimigos querem confundir nossa consciência e paralisar nossa vontade, esperando nosso colapso. Mas nunca devemos esquecer quem somos. Esta guerra não é travada apenas nos campos de batalha, é uma batalha da qual cada um de nós está participando. Pela verdade, pela identidade e pela civilização ocidental, Israel é apenas o primeiro dominó. Então, falando sobre o Islã, quais são seus objetivos, o que ele está fazendo? Todos nós temos ideias diferentes, mas acho que precisamos focar mais no que realmente se trata. E eu pensei que não há pessoa melhor do que o especialista, pelo que eu sei, sobre o assunto. Sou o Dr. Mordechai Kedar, muitos de vocês já me ouviram. O Dr. Kedar é da Universidade Bar Ilan, um especialista em Islã e no Oriente Médio, e eu gostaria, nesta manhã, de conversar com ele sobre o Islã. Qual o rumo disso? Para onde vamos no Oriente Médio? E quais são as percepções dele sobre isso? Obrigado por se juntar a nós, Shalom Mordechai. Obrigado por me receberem aqui. Então vamos começar com o principal agora, o acordo, o pacto que está acontecendo. Como você vê isso?
Você compartilha do otimismo que está sendo expresso pelo Trump e seu pessoal e até mesmo pelo governo israelense? Bem, existe uma regra na sociologia das organizações que diz que quanto mais partes estão envolvidas em um projeto, menores são as chances de que esse projeto chegue ao fim. Um bom fim. Só para explicar, se apenas uma parte está envolvida, significa que você está fazendo algo. A chance de você terminar é de 100% porque você decide. E enquanto você continuar com esse projeto, ele será realizado. Se houver duas partes, a chance é de 50%. Por quê, né? Cada uma dessas duas partes pode decidir desistir e viver e acabar com o projeto. Se você tem 10 parceiros, a chance é de 10%, porque cada um deles tem a oportunidade de acabar com o projeto. Então, essa é a regra. Quanto mais partes envolvidas, maior a chance de que esse projeto não seja realizado. Quando falamos sobre Gaza e o acordo que os americanos tão gentilmente apoiaram, você pode ver, sei lá, 6, 7, 8 partes participando disso. Israel de um lado, Hamas do outro, ambos precisam concordar. Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia. E não tenho certeza de que essa seja o fim da lista. Cada um tem seus próprios interesses, com seus próprios objetivos, tem sua própria ideologia e às vezes há conflitos dentro desse grupo. Por exemplo, existe o turco-catariano. Estão dispostos a preservar o domínio do Hamas sobre Gaza. Eles estão dizendo isso claramente e farão tudo o que puderem para perpetuar o domínio do Hamas sobre Gaza. Eu tendo a acreditar que a Arábia Saudita e os Emirados são totalmente contra isso, porque, do ponto de vista de princípio, a Irmandade Muçulmana e a Arábia Saudita são inimigas. Os Emirados também compartilham a mesma ideia da Arábia Saudita. Então, de um lado, você tem o Catar e a Turquia, que farão tudo o que puderem para preservar o domínio do Hamas sobre Gaza. Enquanto a Arábia Saudita e os Emirados, que farão tudo o que puderem para expulsar o Hamas, especialmente das posições de poder. E a isso, Israel com seus próprios interesses, e a isso, os Estados Unidos com seus interesses. Então, quando você coloca em um mesmo palco tantos interesses conflitantes, realmente tem que rezar pelo sucesso dessa estrutura, que, na minha visão, vai acabar resultando em algum tipo de conflito dentro de Gaza, seja entre o Hamas e alguns partidos como a Arábia Saudita e os Emirados, que querem expulsá-los, ou entre os parceiros, ou seja, entre a Turquia e a Arábia Saudita, ou entre o Catar e os Emirados. Sobre quais são os objetivos e qual será o papel do Hamas amanhã, literalmente amanhã. E é por isso que, na minha humilde opinião, isso não tem chance de dar certo. E depois de um tempo, quando algumas partes perceberem que não podem alcançar os objetivos, elas simplesmente vão se retirar. Os Estados Unidos vão se envolver em outros problemas, como China ou Ucrânia, e a atenção da administração será desviada para alguma outra área do mundo. E toda a questão de Gaza vai continuar em ruínas como está, por sabe-se lá quantos anos ainda. Acho que essa é uma avaliação precisa disso, e acho que Israel foi inteligente ao se juntar a isso, e antes de tudo recuperamos nossos reféns. Mas além disso, porque há tantas ideias e posições conflitantes dos próprios árabes, nós só temos que recuar e esperar, e então não sermos vistos como aqueles que estão tentando atrapalhar isso. Isso funciona a nosso favor. Estou curioso e acredito que muitos telespectadores também estejam. O que levou os árabes a todos virem para cá de repente? É só por causa da personalidade do Trump ou havia algum tipo de pensamento por trás disso? Isso foi anunciado 2 semanas antes. Eles fizeram essa reunião de todos os países árabes depois que atacamos o Catar.
E eles estavam falando sobre criar esse tipo de OTAN, uma OTAN árabe islâmica. De repente, eles não falam mais sobre isso. Então, o que os levou a esse acordo nesse meio tempo? Olha, eles entenderam que a natureza da atual administração americana é totalmente diferente em comparação com as administrações anteriores, até mesmo com a administração de Trump em seu primeiro mandato. Eles entendem que essa administração está trabalhando para ter sucesso, não amanhã, mas hoje. Os prazos desta administração são muito curtos. Eles querem Minsk, Trump e seus assessores, eles querem ver resultados hoje, não amanhã, hoje. Isso vai totalmente contra a cultura do Oriente Médio, a cultura do deserto. O deserto permanece o mesmo. O clima no deserto ocidental amanhã será igual ao de hoje. A falta de água amanhã será igual a hoje. Não há motivo para pressa, não há razão para apressar seus passos, porque, de qualquer forma, você vai continuar no deserto. Então, a mentalidade do Oriente Médio é fazer uma pausa, sentar de lado, descansar e deixar o tempo passar. Ele, Donald Trump, pensa de um ponto de vista totalmente, absolutamente oposto. Ele quer tudo agora. Agora. Por quê? Porque é isso que ele quer. Ele quer tudo instantaneamente. Ele quer que tudo seja alcançado. Em até uma hora, ele diz, vai, faz seu dever de casa e volta para mim em uma hora. A solução. E olha, pode ser superficial, pode ser ineficaz, porque você não lida realmente com os problemas da maneira que eles precisam. Mas ele quer ver resultados, então os partidos criam resultados, fazem caras, se eles estão correndo junto com ele, concordam com tudo. Caso contrário, você vai ter problemas. E eles vêm para a arena de uma forma muito urgente. E agora vamos resolver isso. Vamos ver como podemos dar a solução para Trump. Ou preparar o bolo que ele queria comer. Então, e é por isso que, na minha humilde opinião, muitos interesses conflitantes estão sendo colocados nesse bolo. Que não há como esse bolo ser comestível no final das contas. Mas, pelo menos, ele tem a sensação de que fez as pazes em 8 arenas no mundo, ou como foi recentemente. Claro, ele ainda tem um osso duro de roer. E esse é o Putin Zelensky. Luta ou guerra. Não tenho certeza se ele está vendo isso como Rússia-Ucrânia. Acho que, para ele, é algo muito mais pessoal, né? É um problema de guerra pessoal entre Putin e Zelensky, na minha humilde opinião. Mas sim, porque se você reduz a guerra de uma guerra entre Rússia e Ucrânia para uma guerra entre duas pessoas, é só colocar essas duas pessoas em uma sala, dar uma bebida para elas. E se eles quiserem ir ao banheiro, devem assinar um acordo de paz antes, e aí serão liberados para ir ao banheiro. Então, é mais ou menos assim que ele tenta jogar o jogo internacional para alcançar a situação. Que até novembro de 2026, para as eleições de meio de mandato, ele vai chegar aos eleitores americanos e mostrar a eles um mundo totalmente diferente comparado ao mundo que ele recebeu de Biden 2 anos antes. Para mostrar, vote em mim e nos meus congressistas e senadores, pois estas são as eleições de meio de mandato. Eleições, para não ser um presidente sem poder. Bem, eu acho que isso é... Não tenho certeza de onde ele quer chegar com isso e quais são suas verdadeiras intenções. Quero focar no que acontece aqui. Acho que é uma boa chance para aproveitarmos a disposição e o desejo dele de chegar a um acordo. E as mudanças que ocorreram no Oriente Médio? Acredito que você concorda que o Oriente Médio mudou muito nos últimos 2 anos. A principal questão que, pelo menos eles diziam, foi a questão dos últimos 77 anos, sempre foi, ou mais precisamente, desde a Guerra dos 6 Dias, a chamada questão palestina. Você sente que, outro dia mesmo, ouvia árabes dizendo isso. Essa já não é mais a questão principal. Você percebe mudanças acontecendo agora? Seria possível resolver isso? Primeiro Gaza, depois Judeia e Samaria?
Antes de passar para os aspectos mais amplos do Islã, quero saber se, na sua opinião, está acontecendo alguma mudança aqui. Existe alguma direção que possa mudar o pensamento, ao menos nos últimos 30 anos, desde Oslo? Bem, sem dúvida que a guerra em Gaza trouxe dois, eu diria até mesmo conflitantes resultados. Uma delas é só para lembrar como Israel vivia até a guerra, como um estado assustado. Tínhamos muito medo do arsenal de mísseis no Líbano, 150 mil mísseis. Alguns deles são precisos, ou mísseis de precisão. Tínhamos medo de Gaza e tínhamos medo do Hezbollah. Como você se lembra, 3 drones que tiraram fotos da plataforma Karish fizeram com que Lapid assinasse o acordo de fronteiras marítimas com o Líbano, e Israel tinha medo do Irã. Israel temia as milícias na Síria, Iraque e também no Iêmen. E ao final dos 2 dias, 2 anos de guerra, nós atacamos o Irã sem qualquer restrição. Nós destruímos as armas estratégicas do Hezbollah, quase destruímos totalmente o Hamas. Os Houthis estão lambendo as feridas deles de qualquer jeito. A Síria está fora da lista dos apoiadores do Irã. As milícias no Iraque estão sem armas hoje. Então, definitivamente, Israel conseguiu mudar o Oriente Médio de forma dramática. De um Oriente Médio sob a ameaça xiita iraniana para um Oriente Médio livre das ameaças iranianas. Ou quase totalmente. Mas agora o que você pode ver é que o eixo sunita surge debaixo das ruínas. Turquia, Catar, Arábia Saudita, Egito, todos esses são atores sunitas. Agora começam a assumir o que Israel deixou no Oriente Médio. Porque já que não existe vácuo político, aqui estão eles, sendo sugados para esse vácuo que Israel criou, e agora eles estão tentando comandar o lugar, porém tem conflitos internos. Catar e Turquia de um lado, Egito, Arábia Saudita e Emirados do outro lado. E agora, as tensões entre esses 2 blocos, né, ou subblocos, estão competindo entre si em Gaza. Permitimos que eles viessem para Gaza após lidarmos com o Hamas, da forma como fizemos. Então, essas são as mudanças tectônicas do Oriente Médio. Não sei onde isso vai dar, porque isso pode levar a uma situação em que Gaza se torne exatamente como o presidente Trump sonha, se torne um estado pacífico, uma terra pacífica com um grande porto, que pode servir de corredor entre o Oriente e o Ocidente. Sim, e isso é uma boa, digamos, realização de um sonho do qual Israel poderia definitivamente se beneficiar e talvez até fazer parte. No entanto, se voltarmos à teoria de muitos cozinheiros em uma só cozinha, se isso não funcionar, Gaza vai continuar em ruínas por sabe-se lá quantos anos. Vai continuar, talvez até com o Hamas ou outros militantes controlando o lugar, vai continuar miserável. Um pedaço de terra que vai exportar problemas para nós, talvez para o Egito também. E esse também é um cenário possível. Então, isso também pode ser um resultado do que acontece hoje. A administração Menkran ou será mudada ou entrará no segundo mandato. Eu não faço ideia. Então, temos que estar preparados para todos os tipos de cenários em relação a Gaza. E Israel deve saber como se comportar na Judeia e Samaria de uma forma que não nos leve à mesma situação de Gaza. E essa é, eu acho, a conclusão mais importante que precisamos tirar do que aconteceu nos últimos 2 anos em Gaza. Enquanto o lugar for governado por qualquer ideologia, seja ideologia nacionalista, como a Organização para a Libertação da Palestina, ou ideologia islâmica, como é o caso do Hamas, ambas as ideologias são totalmente contra a mera existência do Estado de Israel.
E é por isso que existem organizações terroristas ativas como o Hamas ou organizações terroristas que estão esperando uma oportunidade, como a Organização para a Libertação da Palestina. Mas são organizações terroristas. Israel tem ou deve avançar em outra coisa, que vai puxar o tapete tanto da Organização para a Libertação da Palestina quanto do Hamas. E essa é a solução do Emirado. Significa estabelecer um Emirado em Hebron, para os clãs de Hebron. E esse Emirado poderia ser como Dubai ou Abu Dhabi. Outro Emirado em Nablus para os clãs de Nablus, que são clãs diferentes. Outro em Ramallah, outro em Jericó, outro em Tulcan, em Carquilha e também em Jenin. Enquanto Israel deve permanecer para sempre nas áreas rurais, anexando-as a Israel com 100% do que eles chamam de assentamentos. E todos esses emirados serão totalmente independentes ou terão autonomia. Esse ponto deve ser decidido. E se eles quiserem ter uma federação, que tenham uma federação. Isso significa que a Assembleia Parlamentar poderia se transformar em uma federação ou estrutura federal, desde que não tenham continuidade territorial. E cada um deles tem acordos com Israel sobre importação, exportação, fornecimento de água, esgoto, eletricidade, tudo o que eles precisarem, Israel estará com eles, em um acordo de paz. Os clãs de Hebron já anunciaram que querem um emirado em Hebron, que se juntará aos acordos de Abraão conforme o seu grau. Ao contrário da Organização para a Libertação da Palestina e da Assembleia Parlamentar, que são totalmente contra os acordos de Abraão, assim como o Hamas. Existe apoio para isso entre, digamos, aqueles dos Emirados, por exemplo, que fazem parte dos acordos de Abraão? Eles apoiariam algo assim? Eles não querem se envolver agora. Quem? Os Emirados, os países que fazem parte dos acordos de Abraão? Eles concordam com isso ou preferem outra opção? Os palestinos dizem: os clãs de Hebron não têm nada a ver com os clãs de Nablus ou Jericó. Eles têm cultura, idioma, mentalidade e interesses diferentes e precisam cuidar de si mesmos. Isso é exatamente como Dubai, Abu Dhabi, Kuwait e Catar. Cada um foi criado conforme planos locais e administra o lugar para o bem dos clãs e de todos. E essa é a mesma ideia que quero implementar em Judá e Samaria em cada cidade. E isso dará a eles uma vida boa e nos dará segurança e uma vida boa também. Bem, isso parece promissor. Acho que a direção dos últimos 2 anos está fortalecendo esse caminho. Eu queria tomar um momento. E por que a questão do Islã é maior do que apenas o Oriente Médio? Sabemos que há diferenças entre eles. Você mencionou os xiitas e os sunitas, os diferentes aspectos nacionais disso. Mas quando se trata da Europa, por exemplo, ou eles estão se espalhando na África e agora também nos Estados Unidos, eles focam na supremacia do Islã. Há diferenças entre eles, mas não trazem isso. Ou talvez você entenda mais disso que eu. Talvez eu não esteja identificando isso no que está acontecendo na Europa, mas eles têm um objetivo para a Europa. Não é um movimento inocente lá. Você pode elaborar sobre isso? De jeito nenhum. A migração para as terras dos infiéis é uma das facetas da jihad. No jihad, na verdade, é um conceito muito amplo, que tem como objetivo colocar o mundo de Allah, o Supremo, e os mundos dos kufar, que significa os infiéis, sob seu domínio. Esse é o objetivo ou meta filosófica da jihad. Pode ser a jihad pela espada, que é, como dizemos, você sabe, atentados e tudo mais. Mas a jihad também pode ocorrer por outros meios, como o dawah, que é convidar pessoas para o Islã e difundi-lo. Seja legal, seja gentil. Por meio da migração, por taxa de natalidade. Alta taxa de natalidade é outro tipo de jihad para espalhar o Islã sobre as terras que ainda não são islâmicas. Jihad acadêmica. O que vemos nos campi, que é apoiado pelo Catar, jihad do incêndio criminoso.
Quando eles queimam igrejas, sinagogas, bosques, seja o que for, você sabe, assim, jihad do incêndio criminoso. Existe a jihad econômica. O boicote, desinvestimento e sanções faz parte da jihad econômica, que você sabe já é discutida na Sharia há centenas de anos. Como você pode administrar a jihad por meio da economia ou de meios econômicos? E existem todos os tipos de jihad midiática. Al Jazeera, por exemplo, pela sua própria definição, é uma jihad midiática para recrutar pessoas para a jihad através da mídia ou das redes sociais. Isso também é um tipo de jihad. Todas essas facetas são rostos diferentes do jihad. Então, já que existe uma interpretação do jihad em que todo muçulmano, onde quer que esteja, quem quer que seja e onde quer que viva, deve conduzir o jihad da maneira que eles são capazes, seja boicotando produtos israelenses, americanos ou de outros infiéis, não comprando-os para enfraquecê-los financeiramente. Ou até mesmo rezar pelo sucesso dos jihadistas faz parte da jihad. Rezar, você diz rezar. Rezar, alguém vai rezar para lá. Bem ali nas ruas. O que vemos na Europa, nos Estados Unidos e na Times Square. Mas todos participam disso, sabe? Atualmente há mais mesquitas no Ocidente do que nunca, mas ainda assim vão às ruas. Isso não é inocente, é um passo deliberado deles para mostrar supremacia. Que eles estão tomando o espaço público como parte da propagação do Islã e da conversão. O Dar al-Harb em Dar al-Islam. Com métodos pacíficos não é preciso matar, basta esperar uma geração. De qualquer forma, né, eles não vão a lugar algum porque não têm filhos. E você sabe, eles têm tempo. Pode levar 10, 20, 30, 40 ou 100 anos, não faz realmente nenhuma diferença. Porque há um versículo no Alcorão que diz: In Allah ma sabirim, Allah está com aqueles que têm paciência. E eles têm paciência. Eles podem, sabe, fazer isso em 10 anos, 100 anos. Não faz realmente nenhuma diferença. Então é assim que eles veem o futuro. Eles veem o futuro da Europa como um futuro islâmico. Pelo menos a Europa Ocidental, onde eles têm permissão para entrar em grande número, ficar e se estabelecer, e nos Estados Unidos também. Sim, isso está acontecendo agora. Repetidas vezes, ficou claro que os objetivos da Irmandade Muçulmana nos Estados Unidos são islamizar os Estados Unidos da América. Novamente, isso pode levar muitos anos, mas esse é o caminho, esse é o objetivo. E há evidências suficientes, documentos que foram encontrados, vídeos em que eles falam sobre converter os Estados Unidos ao Islã. Então temos que acreditar neles, porque eles falam o que querem dizer e querem dizer o que falam. As pessoas esquecem que nós experimentamos isso diretamente no século passado ou através dos nossos avós, etc. Esse é nosso campo de experiência e história. As pessoas esquecem que os últimos 100 anos foram, eu diria, talvez 90 anos. Foi um pouco incomum com o Islã, né? Porque até a Primeira Guerra Mundial eles controlavam grande parte do Oriente Médio. Eles estavam em plena força. O que trouxe o declínio do Islã, então, ou o que levou ao declínio do Império Otomano, etc. E há algo que possamos aprender com isso, ou abordar, ou estaremos diante de uma ascensão do Islã? Olha, não importa o que eles façam, vai levá-los a um lugar melhor. Se permanecerem em seus países e agirem, islamistas assumem o controle, como na Síria. Como a Turquia, que uma vez, quando foi estabelecida, há 100 anos era um país totalmente secular, com a ideologia secular de Mustafa Kemal Atatürk. Olhe para a Turquia hoje, governada pela organização semelhante à Irmandade Muçulmana Erdogan, que pensa exatamente como o Hamas. Definitivamente é uma grande conquista para o Islã político. Veja só, a Síria era comandada por Assad, que nem era muçulmano. Assad era alauíta e lutou ferozmente contra os islamistas. Ele e seu pai, também desde os anos 70 do século passado, olhe para a Síria hoje, tomada por formados do Estado Islâmico do Iraque e da Síria como Julani e seus amigos. Ok, olhe para
Catar, um país que foi estabelecido como um país um país tribal como Abu Dhabi ou Dubai, que se transformou no pior apoiador do terrorismo em todo o mundo, patrocina organizações como o Hamas e outras, e, claro, compra políticos, compra instituições acadêmicas, compra veículos de mídia, compra influenciadores. Na direita, esquerda e centro, Eden Uitikok. O fim do presidente Trump está financeiramente ligado a eles. Então, este é o Catar, o Irã, que era secular sob o Shah, tornou-se islamista. Então, você não pode ignorar o fenômeno de que países que há 100 anos, ou menos de 100 anos, eram seculares, eram muito mais, eu diria, normais em termos ocidentais, tornaram-se islamistas. Nas terras de origem e também nas terras de migração, como Europa e América, eles estão se estabelecendo, estão chegando em grande número, estão se estabelecendo e criando todos os tipos de organizações. E eles influenciam a política externa dos países a tal ponto que França, Grã-Bretanha, Espanha, que estão definitivamente sofrendo com uma migração muito alta, desviam sua política externa de pró-Israel para anti-Israel, apoiando o Estado palestino. Somente porque as massas de eleitores exigem a mudança das políticas nesses países. Então, eles estão ocupando não só a terra dos infiéis na Europa, mas também ocupam a política dos infiéis, ou o que recebem. Eles ocupam a esfera pública, ocupam a economia, porque em muitos lugares, ramos da economia estão nas mãos deles, como o transporte, como os mercados, todas essas coisas. Eles estão sendo ocupados pelos migrantes, que, por acaso, 95% deles são muçulmanos vindos de países árabes e islâmicos. Então, é isso que acontece. Temos que ver isso de forma mais ampla para entender como o mundo está mudando, tanto nos países de origem quanto nos países de migração, por causa do número deles, que é exorbitante. Você sabe, há 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, e o mundo é, sabe, muito flexível quando se trata de movimentação de populações hoje em dia, diferente de como era há 50 anos, com fronteiras claras. Agora as fronteiras da Europa estão sendo apagadas. Todos os tipos de regras e regulamentos permitem que multidões venham para a Europa, mesmo sem convite, sem documentos, por meio de contrabando. Para esses países, e apenas os países do leste europeu, como Hungria, República Tcheca, Eslováquia e Polônia, permanecerão. Todos esses países que fazem questão de manter sua cultura e não permitem que os migrantes entrem nesses países, eles vão permanecer por muito mais tempo como países, como estados, como nações. Muito depois que a Europa for por água abaixo, a Europa Ocidental for por água abaixo. Eles também foram os países que resistiram à invasão do Islã séculos atrás. Talvez esse seja novamente o papel deles. Aparentemente, esse é o tipo de cultura dessas nações, da qual eles fazem parte. Diferente dos franceses, dos britânicos, dos holandeses, dos espanhóis, que estão sacrificando sua cultura no altar de um Hawat, para trazer migrantes, para trabalhar para eles, para alimentá-los, para vesti-los, porque essas pessoas não querem trabalhar. Eles só querem ser advogados e contadores, pessoas da mídia, políticos e artistas, né? Só isso. Enquanto todas as outras profissões estão sendo deixadas para os migrantes na Alemanha e para o oeste da Alemanha. E é assim, infelizmente, que eles desistem da própria cultura. E existe outra cultura no norte da África e no Oriente Médio, que estão esperando para ver a Europa, indo pelo ralo para poder tomá-la. E é isso que eles fazem.
E eu digo para as pessoas nos meus monólogos que Israel é o exemplo de como enfrentar isso. O fato de que mantemos nossa identidade, mantemos nossas crenças e mantemos a estrutura da nossa sociedade. Embora haja aqueles que também estão tentando nos minar, essa é uma maneira de enfrentar isso. E quanto mais rápido a Europa entender isso, mais rápido eles poderão, se conseguirem bloquear essa tentativa de invasão. Sim, e o que você vê na Europa já é a reação desse fenômeno, onde vimos em Londres, milhões estão indo às ruas com a bandeira do Reino Unido, porque se importam com a Grã-Bretanha e querem mantê-la britânica. Na Alemanha você vê o partido IFD, na Suécia você vê o Partido Democrata, você vê Gerald Wilders na Holanda. E então, sim, há algum tipo de reação na Europa contra a migração. No entanto, essas pessoas, digamos, mais de direita, não têm mais filhos do que as pessoas de esquerda. Então, tudo bem, hoje eles dizem o que dizem e agem da forma que agem. Como será daqui a 30 anos? Bem, aqui em Israel nós dizemos que as crianças são o nosso futuro. Michael Jackson disse isso. Eles também precisam adotar isso. Dr. Mordechai Kedar. Poderíamos ter conversado mais, mas vamos ficar com essas ideias gerais. Quero agradecer por estar aqui conosco hoje e continue com seu importante trabalho de levar o conhecimento às pessoas que querem ouvi-lo. Obrigado por estarem aqui no Straight Up, sou Daniel Siman e agradeço a todos pela companhia hoje. Volto na próxima semana. Obrigado.